aqui com um pastor, estou com 2 queridos que vieram da Bahia. E o pastor Dirley, ele teve vitória sobre essa síndrome do pânico. Eu já nem escondo meu amor pela Bahia. Todo mundo sabe, todo mundo. E é assim. Não, não é verdade, pastor? Sabia que eu gostava da Bahia? Demais. Todo mundo sabe, né? Foi o lugar que eu passei minha nossa lua de mel. A Bahia é um lugar lindo mesmo. Aliás, o nosso país é lindo. É maravilhoso. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Verdade. Porque eu nem sei dizer lá para o sul, meu Deus. Florianópolis parece que é o Jardim do Éden, nunca vi, né? Comandatuba também lá na Bahia, meu Deus do céu. É a coisa mais linda do mundo. Eu te dirá de Fortaleza, aquela riqueza incrível do Amazonas. Olha, nosso país realmente é lindo. Não é verdade? É lindo e que Deus nos ajude. Mas, pastor, me fala, pastor Dirley, que eu estou com muita alegria de receber 2 baianos que vieram passar aqui o final de semana, né? Alguns dias. Ana Maria. Sejam muito bem-vindos aqui no De Bem com a Vida. Obrigada. E a gente tem a alegria de estar com vocês aqui no De Bem com a Vida. Nós temos uma história, né, de 11 anos, junto com o Ministério Renascer em Cristo. Nossa história é longa. Vamos tentar sintetizar. Vamos tentar. Com certeza. Vamos nessa. O tempo é curto. Começou como? Começou com minha conversão. Foi como? Logo da minha conversão, eu fui acometido por uma acusação terrível de que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E eu era leitor, apesar de ter sido como que Satanás é, né? Porque ele pega a palavra que liberta para acusar. O que ele tentou fazer com Jesus, não foi? E depois que eu passei por esse processo, eu pude perceber e constatar que é muito mais comum do que a gente pensa, esse tipo de coisa. Olha isso. Muitas pessoas... Que o inimigo pega a palavra que te liberta para te aprisionar. Como é que você foi livre disso? Porque imagina, você achar que você blasfemou contra o Espírito Santo é pecado, que não tem perdão. Pois é. Mas, apesar de eu ter lido, inclusive, que é pecado que não tem perdão, eu lia também que existia um Deus misericordioso. Com a ajuda das ministrações do apóstolo Estevão, juntamente com a ajuda das ministrações, Deus usando a boca da bispa Sônia, oh, meu Deus, nós pudemos ver que existe em 1 Coríntios 2,9, apesar de muitos acharem que, eu já ouvi muitos dizerem, mas Deus não me ama, mas está escrito que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que amam a Deus. Então, apesar de você achar, mas Deus não me ama, eu estou passando por isso, mas está ali, é para quem me ama. Verdade. Amém. Olha como é incrível, como cada um tem um entendimento da palavra, né? Geralmente a gente usa esse texto para falar, olha, você vai viver um milagre que você não está vendo, que não, nem existe. E Deus pega essa palavra e fala, olha, você me ama? Então, é o que basta. Eu vou fazer milagre na sua vida, eu te perdoo, eu te lavo. É muito forte, né, pastor? Muito forte. Essa situação, que a mente é um grande campo de batalha. E a rádio, a televisão entram nesse momento para limpar. Porque vai falando, né, Ana Maria? Glória a Deus pela rádio, pela TV. Glória a Deus. Porque vocês são da igreja, me falam o nome da igreja, o pessoal lá da Bahia que está aí. Comunidade Bíblica Discípulos de Jesus. Fica onde, pastor? Olha, pastora, bispa, hoje nós estamos, é exatamente o segundo momento que eu ia falar. Eu pastoreio há 10 anos, mas durante 6 anos apenas eu sou pastor de igreja. Esses 4 últimos anos eu não tenho pastoreado. Eu me divorciei e junto com o divórcio, e na época eu estava como vice-diretor de escola do estado, algumas situações me levou a esse segundo momento também de crise na alma, né? Porque
a Não palavra... esperava. Não Esperava E- que de repente um divórcio pudesse chegar na casa de um homem que ama a Deus, não é verdade? E acaba abalando, né? E acaba abalando porque às vezes você tem certas lutas que você não está preparado de jeito nenhum para passar na vida. Não. E aquilo vem, pega assim, como que pega aqui no talo, né? Para derrubar mesmo. Pois é. E acaba atingindo até a obra, né? A obra e se foi... Paralisou por um tempo, mas esse ano, tempo de restituição. Amém. Eu Bora. segurei bem a palavra do apóstolo. Ontem eu estava na ministração. Aleluia, Amém. Nós as estivemos duas. nas 2 ministrações. Amém. E aí você entrou num processo de medo. De medo. Eu não estava nem indo trabalhar. Meu Senhor. Muitas das vezes, às vezes eu saía de casa, pegava o carro, chegava próximo ao meu local de trabalho e retornava. Não conseguia trabalhar. Ana, o que é ver um irmão? Foi muito doloroso para toda a família, né? Porque o ministério é familiar, né? Toda a família está engajada nesse ministério. Mesmo depois que desestruturou, nós continuamos com o núcleo na família. Algumas pessoas continuam conosco. Logo que nós consigamos, em nome de Jesus, reestruturar, Amém. eles dizem que vão continuar, né? E é por isso que nós estamos aqui em São Paulo buscando esta unção nova, glória a Deus, para recomeçarmos Uma nova fase. essa nova fase. Amém, amém, amém. E como é que você saiu disso? Porque parece que é um beco sem saída, gente. Quem entra e o medo consegue aprisionar a alma. Prisão de alma. É uma loucura que você pode, no lugar que você for, você está preso. Mas tem lá, crede em Deus e estarás seguro. Crede nos profetas e prosperará. E Deus dá prosperidade no corpo, na alma E no espírito. Amém. Né? Eu criei nos profetas de Deus. Eu criei na palavra de Deus que saía da boca da Bispa Sônia. Oh, meu Deus. Né? Quando ela dizia, quando ela falava, quando ministrava sobre a cura de alma, quando ministrava para sair da caverna. Aleluia. Então, isso foi o Foi a luz upgrade. penetrando. Foi o upgrade. Foi a luz A penetrando. luz penetrando. E vocês têm também experiências com o carnê de Gideão, não é? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho experiência bastante, viu, Bispa? É mesmo? Mas vou falar aqui de 3, posso falar? Pode. Amém. Logo no início, né, que eu conheci a Renascer primeiro. Eu até passei um tempo, antes de nós formarmos o Ministério Familiar, eu passei um tempo na Renascer e levei algumas pessoas, né? Glória a Deus, né? Glória o Senhor a que Deus. levou, mas por meu Sim. intermédio, para algumas pessoas para Pra Renascer, para a igreja, e até pessoas que fizeram a diferença lá, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E foi muito bom, foi maravilhoso, porque é muito diferente você estar na obra e você não só servir, eu sirvo a Deus, vou à igreja e tal, mas você ter um voto No altar. no altar do Senhor. Porque a palavra diz que se alguém está, né, no altar do Senhor, este será de Cristo. Amém. Então, eu creio nessa palavra. Quando eu vi alguém na minha família que precisava de libertação, fazia O um voto. carnê, o voto por essa pessoa. Né? E realmente o Senhor operava? Operava. Você tem uma Louvado seja- experiência agora tenho recente, uma né? experiência. O último carnê que eu fiz foi para o Ministério Familiar, no dia que Catinguele esteve com a bispa. Nossa, aqui. agorinha. Foi, aí tem pouco tempo, né? E eles falaram que fizeram para um voto pelo grupo, né? Pelo grupo. Aí me deu a ideia, vou fazer pelo Ministério. Mas aí fiz. Amém, glória a Deus. Aleluia. A gente já está vendo agitar de águas aqui. Glória a Deus. E eu fiz votos, eu tinha votos, Você fez também por vários um irmão. carnê de Gideão e tinha outro carnê de Josué. Isso, teve uma época. Naquele tempo. Então, naquele tempo eu fiz o carnê e eu tive experiência com o Senhor, com Jeová Jireh, né? Porque eu via a necessidade. É muito maravilhoso você
sentir a necessidade da casa do Senhor, você vê que a igreja está precisando, você vê que Deus não precisa de nada, Jesus não precisa de nada, mas nós estamos aqui, precisamos, e quem faz a obra de Deus precisa da ajuda. Verdade. Aleluia. Verdade, nós temos um desafio aqui da digitalização de 5 milhões. E a gente... Agora é a segunda fase. Então, você já pensou, você chega agora, você ligou a televisão, não está? Exato. Aí fica, mas bis, cadê? Às vezes é a única porta, né, para a pessoa. Cadê? Às vezes é os R$60 seus que você podia fazer agora e que você não fez. Tenta pagar uma conta com menos 60. Exato, exatamente. exatamente. E nós, apesar de sermos de um outro ministério, participamos da Latinha. Lembra da Latinha? Da Latinha. Lembro. Nós juntamos muita latinha naquela época, muita latinha mesmo. E se Deus nos honrou, porque nós temos hoje, lá em Salvador, a gente tem, agora está em Manaus, agora o pessoal agorinha mesmo assistindo a gente, agora está em Belém, agorinha. Então, está aí o fruto de todo o nosso trabalho. E Deus é Deus para recompensar a pessoa. Bispa, no último dia de dezembro de 2014, eu assistindo a Bispa, né, na televisão, eu tinha feito uma cirurgia da pálpebra. E eu não estava conseguindo nem abrir o olho. E a Bispa falou, Bispa, eu queria falar algo para a Bispa. Teve uma época na minha vida, há quase 20 anos atrás, só ouvindo pela manchete, não tinha nem chegado a televisão lá em Salvador. Deus usava a sua vida para falar comigo. Tinha dias que eu dormia pensando em algo, e no outro dia Deus usava a sua vida de manhã para falar comigo. Oh, meu Deus. É demais, é muito. Nem vou falar muito para não me... A sintonia entre vocês era muito grande. Ela já sonhou pregando com a voz com a sua voz. Nossa. Eu já sonhei pregando. Era eu que estava pregando, mas era a sua voz. E já acordei de madrugada com pregações. Eu acordava, tinha que escrever, porque senão no outro dia eu não lembrava de nada. Olha isso. Era demais, é o era Espírito demais. Santo, o Espírito né? Santo. Que nós estamos está em aqui nós. debaixo de jejum, debaixo de oração, para que esse programa seja uma grande bênção para a sua vida. Glória a Deus. E quando nós falamos para você, faça um voto, o que é o voto? O voto é o seguinte, é como se o inferno tivesse montado um castelo de carta, sabe aqueles castelos de carta? Assim? O voto é aquela pedra que derruba tudo. Desmonta tudo. Podia aquilo ali ser uma prisão na sua vida, uma sentença de morte, podia ser aquilo que aprendeu o seu filho nas drogas, que aprendeu o seu casamento no adultério, mas o voto, ele não esperava que numa hora dessa você ia fazer o voto. É um memorial diante de Deus. É um memorial. E vem e desmonta tudo que o inferno montou na tua vida, mas desmonta assim, a ponto de ter muitas situações de gente que falou não, e depois do voto, vai lá no mesmo lugar, a pessoa falou, não sei, mas eu vou fazer. Mas é muito forte o que eu vou falar. Forte. Muito forte o que eu vou falar agora também, Bispa, porque eu estava nessa situação de cirurgia, e eu ouvi a Bispa falando sobre o carnê, que eu já tenho experiência com isso, eu já tenho. E aí eu senti que devia fazer, senti assim de Deus, do coração, porque a gente começa a identificar quando é a voz de Deus e quando é emoção, não é? Quando sabe que é no a espírito, gente começa, né? sabe que é o Espírito, sabe que não é emoção, nem é pensamento. Então, e é assim, e é agora. Não é assim, não é depois de amanhã, né, quando tirar os pontos. Não, é agora. É agora. Então, eu sentia que, parecendo que tinha uma mola na minha cama, que era, já. Então, eu chamei meu irmão, que estava em casa, dando um apoio, minha mãe, meu sobrinho, me dando um apoio. Liga aí para esse número e tal, e pede um carnê no nome do meu irmão, para mudança de vida, libertação e mudança de vida, no nome do meu irmão. Dia 31 de dezembro de 2014. Ele morava com minha mãe, estava desempregado, e já tem alguns anos morando com minha mãe, estava desempregado. Bom, tudo bem, ele ainda continua desempregado, né? Ele faz alguns trabalhos, mas continua desempregado. E havia alguns anos já morando com a minha mãe, uns 10 quase. Mas hoje, ele está na casa dele,
Tem casa própria. A casa dele. Quer dizer, tudo, aquelas coisas que Deus providenciou para ele trabalhar, já deu a casa para ele. já deu a casa dele, toda arrumada, toda montada, tudo montado. Só falta Uma estabilidade. Tá, a estabilidade do emprego. Mas o mais importante nem foi isso. O mais importante que o Senhor falou, faz agora. Ele ligou e nós fizemos o carnê. Obedecemos a voz de Deus. Obedecemos. Amém. E foi no último dia 31 de 2014. E aí eu nem sabia onde ele estava. E ele estava na praia. E ele estava na praia, que gosta de dar um mergulho no último dia do ano. Sei. E aí ele disse que foi pegar o carro no outro lado, foi atravessar a pista e vinha uma moto em altíssima velocidade. Senhor, aquelas motos possantes, tipo, eu não sei se era, ele pensou que fosse, mas não sabia que tão veloz, Harley Davidson, que ia pegar ele de cheio. Ele não sabe como não pegou. Parece que um anjo, ele falou foi um anjo, que jogou ele para o outro lado, porque todos na praia acharam que ele já era, sabe? Já foi, aquele ali já foi. E ele sentiu assim como se uma mão tivesse tirado ele do... Gente, é coincidência? Do alvo. 2 horas antes. Ele chegou lá em casa contando, maravilhado, o que aconteceu comigo 2 horas depois. 2 horas antes, eu estava fazendo... O Senhor falando, aleluia. Entra Entra no meu altar e coloca... eu vou fechar a boca do devorador aqui. Aleluia. Vou fechar a boca do inimigo. Gente, eu queria estar aqui conversando muito e sabendo, nosso tempo é pequeno, eu quero louvar a Deus. Bispa, eu só queria dizer o quanto é importante a senhora ensinar batalha espiritual. Que nós devemos guerrear, ficar de pé, orando. Isso muito me ajudou. Amém. Na cura da síndrome de pânico. Amém. Isso, se colocar de pé e guerrear, verdadeiramente foi uma das armas espirituais, que as armas espirituais são poderosas em Deus. É verdade. O jejum, oração, então isso tudo foi muito maravilhoso. É isso aí. Eu quero dizer para você que agora mesmo você pode ligar. 0800 878 12, mas é agora. É agora pelo teu filho. Sabe o que é? É agora. Pela tua mãe. É agora. Que vai antes dessa cirurgia, agora. Você vai entrar e vai fazer esse voto com Deus e vai ser fiel e vai cumprir esse voto, e o mal que está ordenado não vai prosperar na tua casa. Pode até chegar, mas não vai fazer o que foi ordenado, não vai levar, não vai matar, não vai destruir. R$2 por dia ou 5 por dia, aquilo que você tem no seu coração. Mas é para cumprir todo mês com fidelidade. A gente vai mandar a mesa usar para você, que tem a palavra de Deus. E está em Deuteronômio 6, que é para a gente pôr nas nossas portas. Em todas as portas, nós vamos mandar, vamos clamar 24 horas de oração. Você hoje precisa ter essa experiência de ser um Gideão da conquista. E se já tem, está na hora de renovar. Está na hora de confirmar essa aliança. 0800 878 1200, agora, para ser um Gideão da conquista. Quero louvar a Deus. Muito obrigada. Testemunho não dá mais tempo. Mas olha, eu quero louvar o Senhor. Porque nem que vocês não contaram todos os testemunhos, na fala de vocês já é carregada de gente que está falando ao que vive, sabe? E que está querendo dividir aqui, num momento desse que só vem agressão, tudo quanto é lado, um caminho de vitória. Amém, glória a Deus. Seja um Gideão da conquista. 0800 878 1200.